Dá uma arrumadinha. Olá, amores! Tudo bem? Então, dá aí um minutinho para vocês entrarem. Hoje a gente vai conversar com Juliano Jardins sobre diversidade na alimentação, né? Então, a gente vai trabalhar esse tema, né, numa visão prática, naturalmente, mas trazendo esse universo das punks como uma possibilidade de caminho, né? Falar um pouco mais sobre isso, é algo que está fora da nossa rotina, né? Dessa nossa vida aqui de cativeiro, de cidade, empacotado, né? Então, é sobre isso. Aí chegou o Juliano, vamos lá, aqui. Como é que eu faço isso? Achei. Para você satisfazer. Agora os vão entrar. Isso! Aí, E aí, beleza? Teuan? Tudo bem? Ótimo. Que bom te ver. Assim. Tranquilo. Só tava aqui dando um oi pra galera. E Camila. Só assim, leva um minutinho enquanto o pessoal entra. Eu vou falar do que a gente vai falar, né? Tava falando só isso. Assim, não sei se você viu. Então, bem, gente, eu efetivamente convidei o Juliano para conversar. O nome dele começou a surgir entre algumas alunas aqui e tal. Ju faz uma live com o Juliano, conversa com o Juliano, vai tudo bem, vocês mandam e a gente atende, né? Generosamente, obedientemente. E daí a gente pensou, né, em várias. Eu vou depois já o Juliano se apresentar mais efetivamente. E a gente pensou em vários temas para conversar com vocês e encontrou uma questão que é um problema que eu recebo sempre das minhas alunas, né? Na escola hoje a gente tem mais de 8 mil alunas cadastradas nos cursos online. E aí, e de mentoria e tudo, a dúvida e a dúvida que a gente traz na vida, né? É sobre se a gente está se alimentando da maneira correta. E essa insegurança bate mais ainda quando as pessoas estão entrando na alimentação à base de vegetais. Isso que é louco, né? Porque isso vem de um lugar de medo, né? Mas enfim, fica aqui na live com a gente até o final, você vai descobrir coisas incríveis, você vai descobrir formatos que a gente vai trazer assim, de ideias bastante ricas que o Juliano também traz, para como que você pode aumentar essa qualidade de saúde com segurança no seu dia a dia, beleza? Fala aí. Beleza. Pô, obrigadão, Ju, por ter me convidado. Fico super feliz, né, de a gente poder trocar esse bate-papo aqui. Como eu te falei, né, já tinha participado de uma palestrinha sua, assim, né, um bate-papo, assim, que você fez, né, lá na Feira da Alimentação Viva, na Praça Santos Dumont, que uma das coisas até que eu coloquei lá, né, quando eu fui divulgar a live, o que mais me chamou a atenção era o seu filho, né, que era super forte, assim, né, uma criança super enorme, assim, né, e a gente ficou olhando para a criança, assim, né, e ficava óbvio, assim, né, ficava na cara que, né, ter uma alimentação com sementes germinadas e tal, tudo mais, né, traz um benefício muito grande, né. A gente ficava olhando para a Sim. criança assim e ficava admirado, né? E, tipo, chamava mais atenção do que a própria palestra, muitas vezes, né? Porque a saúde da Sim, criança sempre é acontece. realmente do fora, né? É E depoimento, né? Depoimento prático. total, total, é prova social ali total, né? Prova social, exatamente. E, bom, eu venho das plantas alimentícias não convencionais, né? Eu trabalhei durante um bom tempo com agricultura, né? Ao longo dessa jornada também me envolvi bastante com a militação da legalização da cannabis, né? Com essa questão da legalização da utilização da cannabis para tratamento de problemas, né? De epilepsia, enfim, diversas coisas que muitas crianças acabam desenvolvendo, até mesmo pessoas idosas, enfim, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais que a medicina da cannabis ela é super ampla, né? Uhum. Abarca uma grande quantidade de sistemas do nosso corpo, né? Porque o sistema do canabinoide está interligado com tudo. Então, assim, na minha origem, mesmo assim, lá, uns 10, 12 anos atrás, eu comecei a estudar mais ou menos nesse rumo, assim, né? Comecei a estudar a parte do solo, a parte de alimentação das plantas, porque
quando a gente quer produzir uma planta com todo o seu potencial medicinal, a gente precisa estar muito atento à qualidade do solo, à vida que aquele solo tem, a capacidade que aquele solo tem de transmitir os elementos para que a planta possa sintetizar tudo que ela foi biologicamente programada, evoluiu ao longo do tempo para poder render, né? Então, meu estudo já veio daí, assim, né? Eu já vi muito dessa origem do estudo do solo, baseado em fazer uma planta medicinal com o máximo do seu potencial para poder curar as pessoas, né? Até mesmo porque na época minha mãe tinha desenvolvido câncer nas mamas, né? Então, eu tinha descoberto, né, que o CBD também tinha essa potencialidade, né, de tratar câncer e tal, tudo mais. Então, eu já vinha nesse estudo mais ou menos com essa visão, né? E aí, com o passar do tempo, conforme eu fui me desenvolvendo, eu acabei encontrando a Spunk, né? Encontrei o livro do Valdeli Knupp, que falava sobre as plantas alimentícias não convencionais. Quando eu vi aquele livro, eu falei, cara, eu preciso disso, preciso estudar isso. Até mesmo porque na época eu morava num local que era lá em Aldeia Velha, perto de Casimiro de Abreu, que é um lugar assim onde tem mais ou menos uns 500 habitantes, 600 habitantes. É um lugar lindo, maravilhoso, de cachoeira. Só que não tem muita alimentação. Como é um lugar assim que fica no pé da serra mesmo, né? Não tem mais estrada lá para cima, né? Tipo, é um lugar assim que é bem isolado, digamos assim, né? Então, tipo, não tem muito fornecimento de vegetais, de folhas e tal, tudo mais. Eu ficava andando lá no meio da roça, no meio da floresta, né? Sabendo que tinha um monte de plantas ali que poderiam ser alimentícias, poderiam ser medicinais, mas eu não tinha aquele conhecimento, não tinha aquela segurança ainda de utilizar elas e tal. Então, quando eu vi o livro do Valdeli, eu falei, cara, é a solução para eu continuar morando aqui com saúde e tal. Nessa época também eu conheci a Aline, né? A Aline que mora com o Luiz Nelson lá em Aldeia Velha, que também fez terapia, né? E aí eu acabei também me aventurando mais ainda, né? Mais profundamente também no terapia. Foi nessa época que eu fui morar em Aldeia Velha, eu tinha acabado de me inscrever no curso de terapia, cheguei a participar daquela primeira aula, onde a gente fazia o suco vivo da luz do sol e tal, e cada um oferece para o outro, né? Achei aquela dinâmica super maneira. Linda, E eu fui com né? esse conteúdo mental, assim, lá para a aldeia, entendeu? Então, tipo, foi uma caminhada, assim, que foi se desenrolando. Eu acabei encontrando com a Aline, com o Luiz Nelson também, cheguei a trabalhar com eles lá em aldeia, né? Então, eles sempre me davam algumas dicas, algumas plantas que poderiam ser consumidas e tal, tudo mais. E cada vez eu fui me interessando mais pelo assunto. A linha Aí, por saca fim, pra encontrei caramba. saca muito, saca muito. E aí, depois, por fim, encontrei a fitoterapia, né? Acabei fazendo um curso de fitoterapia, onde eu me aprofundei mais, né, nessas questões, como eu já vim estudando também a cannabis medicinal e tal, essa questão de agroecologia e tudo mais. A fitoterapia, no final, assim, foi onde eu realmente senti segurança, né, de transmitir esse conhecimento para as pessoas, que eu comecei a aprender como estudar sobre as plantas, né? Eu aprendi como um fitoterapeuta pesquisa a planta, onde ele encontra os estudos, como ele olha para aquilo ali, né, com esse olhar de saber qual é a toxicidade da planta, qual é o potencial dela que pode ter algum efeito colateral, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, aí, desses últimos 3 anos para cá, eu comecei realmente a colocar para fora todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos 12, né, dos últimos 12. Então, eu comecei a desenvolver assim, alguns materiais, algumas coisas assim, mas eu ainda não tinha curso, né? No último ano mesmo que eu comecei a realmente materializar o curso. Hoje em dia eu já estou com alguns alunos também, né? Quase 100 alunos já. Então, estou nessa pegada assim de levar mais conhecimento para as pessoas e mostrar para elas a importância das plantas, né? Tá funcionando, que o pessoal já tá te recomendando para mim. Maravilha. Ai, que delícia. A Aline começou, na época que eu comecei, assim, né, eu achei terapia, eu falei, mano, vem pra cá. E aí a gente largou o direito ambiental, que a gente era da mesma ONG de defesa Que ambiental, a maneiro. gente era Eu advogado também era do direito ambientalista nos também. Verdes, Movimento de Ecologia Total. Social. E daí a gente falou isso, porque não fazia sentido nenhum, né? A gente começou a celebrar, aprovou uma lei maneira, o pessoal ia para um churrasco. E nada contra o churrasco, né? Mas dentro de um ambiente ambientalista, você está celebrando que você conseguiu mais um pedaço de área verde que não vai ser transformado em pasto de soja, e aí você celebra comprando exatamente do cara do O seu adversário, resultado. né? E acha que ganhou, né? E na nossa geração isso já não cabia, né? Assim, não cabia mais. Aí a gente fala, pô, mas falta de coerência, né? Eu acho que a juventude, ela pede muito a coerência, né? E pra gente isso era uma parada muito gritante, né? E daí a gente descambou pra cá e estamos aí já tem 16 anos e não paramos mais, graças a Deus, né? A Aline é linda, muitos anos que eu não vejo. Mas é maravilhoso. Então, achei muito interessante essa conversa dessa tua pesquisa da medicina da cannabis, eu não conhecia.
né? Essa tua vertente, e acho que é bem bacana a gente conversar sobre isso. Acho que a gente é só uma planta, na minha opinião. E eu acho que é Sim, uma coisa total. que a gente precisa trabalhar como parte da educação, do tudo mais, né? Da que a gente está nesse cenário. Sim. Bem, e aí, o que que acontece? Voltando aqui para o tema, agora vocês já conhecem, a Juliana eu conheci mais um pouquinho, a gente, a gente conversou, né, sobre o que que a gente ia falar, e a gente acaba se deparando nessa conversa, né, da baixa de imunidade, nos problemas que são associados à baixa nutrição, e que a gente acaba descobrindo que é planetário, não é um privilégio nosso, né? A gente viu aí, a pandemia mostrou que estamos com sérios problemas nesse sentido, né? E o quanto que a imunidade é importante. Então, acho que se ela trouxe um benefício, é esse despertar para a possibilidade da gente se nutrir melhor, né? E isso vem casado com essa pergunta, como eu falei no início, que é tipo, como é que eu vou saber se eu estou me alimentando bem? E aí, eu, como ambientalista, né, eu não sou nutricionista, né, eu sou advogada de formação, e a minha visão da nutrição, ela é uma visão ambientalista, né? Então, para eu começar a entender, eu entendi um ecossistema humano, né? Eu fui recortando a gestão ambiental até falar, mano, é o corpo, cara, é a saúde. Porque quando a gente é mais saudável, a gente polui menos. É menos medicamento, menos toxina, enfim, tem uma série de histórias que vão corroborar isso, né? E como a história do Lago de Lucerne, na Suíça, que a população, o governo se organizou, despoluiu o lago ficou perfeito, e aí quando tá tudo pronto, lindo, maravilhoso, um puta sistema, gente, suíço, né? Os caras são, né, do planejamento. Começa a acontecer uma nova mortandade de peixes. E aí essa nova mortandade de peixes não tinha explicação nenhuma, porque o sistema era perfeito de despoluição, sabe? A água do lago estava perfeita. E aí, num estudo mais profundo, eles descobriram que era a população hipermedicada para hipertensão, que estava com a urina, o medicamento na urina não era filtrado por nenhum sistema. E aí eles tiveram que, então, desenvolver um programa de política de saúde pública, de promoção da saúde, né, que é a linha que a gente trabalha no Terapia, né, e como trabalha aqui, a gente não fala de doença, a gente fala de promover saúde, né, e aí a população teve que mudar os seus hábitos para, então, o lago finalmente voltar a viver, né? Então, é bem mais simples do que a gente complica, né? É bem mais simples. E aí, a gente trouxe para vocês aqui a ideia, né, comparando com a questão ambiental, que nos é muito cara, a ideia da biodiversidade, né? A gente hoje... E você tem esses números, né, Juliana? Eu vi você falando sobre o empobrecimento da diversidade dos vegetais que a gente consome hoje, nós aqui urbanos, assim, os urbanos, na vida, porque é o mesmo mercadinho em qualquer lugar, né? E quando você falou aquilo, mexeu comigo. Eu tava numa live sua, eu lembro de você falando, né? Desse empobrecimento da diversidade de elementos que a gente come ainda adotando uma dieta baseada em plantas. Fala tu. Nem avisei que eu falo. Isso acontece muito. Parece que tá tendo uma carreata aqui, alguma coisa. Mas tá tranquilo o som. Tá bem tranquilo. Tá bom. Deixa eu ver quem é que tá aqui. E aí, manas? Vocês que estão aí, conta pra mim aí. Faz sentido essas paradas pra vocês? Vai comentando. Fala. Tava Bom, conversando com então, ela. falando sobre essa questão da diversidade da nossa alimentação, né? Realmente, a nossa alimentação, conforme a gente passou pela Revolução Verde e tudo mais, antigamente a gente tinha uma alimentação muito mais próxima da natureza, né? Antes do supermercado, enfim, até 1950, 1940, né? As pessoas tinham uma alimentação muito mais próxima da natureza, né? Muito mais próxima daquilo que elas podiam colher da terra e tal, e até mesmo tinham esse conhecimento do que era comestível e do que não era comestível, né? Então, nossos avós, muitas vezes até mesmo nossas mães, né? Guarda um pouco desse conhecimento ainda do que é realmente comestível, que a gente pode encontrar assim facilmente no solo, à nossa volta e tal, andando, né, por aí. E, enfim, conforme a gente foi passando pela Revolução Verde, né, e por todo esse processo de monocultura e tudo mais, da industrialização e também a chegada do supermercado e tudo mais, essa questão, né, de
ter uma certa facilidade ali, né, da alimentação das pessoas, né, de cada vez mais a coisa vir mais empacotada, mais, né, mais facilitada para a pessoa conseguir se alimentar, enfim, mais ela vai perdendo a proximidade com a natureza, né? Mais a gente vai se desconectando desse conhecimento de quais são as plantas que podem ser utilizadas como alimentícias, né? Enfim, cada vez mais também essa questão do êxodo urbano, do êxodo rural, né? Então a gente indo para a cidade muito, né? Então isso também nos fez desconectar bastante dessa capacidade de olhar para a natureza e encontrar alimento ali, né? E, enfim, e as punk elas vêm justamente nesse sentido, de fazer esse resgate, né? Porque se a gente for ver, muitas vezes as pessoas falam pra gente, né? Pô, você vai comer comida viva, legume vegetal tal, você não vai comer praticamente nada, né? Você não vai se alimentar de quase nada, né? E tal. Mas, na verdade, quando a gente vai ver a diversidade de plantas comestíveis que existem no mundo, né? Tipo assim, é uma coisa muito grande, né? A gente consome menos de 1% da quantidade de plantas comestíveis que existem no mundo. Né? São cerca de 50 mil espécies de plantas comestíveis no mundo. E que possuem partes comestíveis, né? Porque, assim, não é necessariamente que a planta toda é comestível, né? Mas algumas partes dela podem ser consumidas, e aí entram também as partes que são cozidas e tal, tudo mais, né? Mas, enfim, no Brasil, a gente tem uma grande diversidade, né, de plantas alimentícias que muitas vezes a gente desconhece, e muitas vezes elas também estão entrando em processo de extinção, né? Principalmente as frutíferas, quando a gente fala das frutíferas do cerrado e tal, com todo esse processo do gado, do pasto, da soja, né? Enfim, esse avanço da fronteira da monocultura, né? A gente está cada vez mais perdendo a nossa biodiversidade, né? E é uma coisa que não tem valor, né? Não tem como a gente mensurar o valor de uma planta que evoluiu, né, ao longo do tempo na natureza para poder se frutificar e dar alimento para a gente, né? Considerando todas as diversidades do ambiente, né, das características do solo, da característica do clima, do período de chuvas e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que valorizar cada vez mais, né? Eu gosto de fazer brincadeira com as pessoas, que muitas vezes a gente sabe o nome de 10 jogadores de futebol, mas não sabe o nome de 10 plantas nativas do seu país, né? A maioria das pessoas não sabe realmente, né? Se você perguntar o nome de 10 jogadores de futebol, a pessoa vai falar Ronaldinho, ela vai chegar nos 10. Agora, se perguntar o nome de 10 frutíferos do seu país, vai ficar difícil, entendeu? Muitas vezes você não tem segurança de falar. E se for falar, muitas vezes vai errar, porque não vai saber quais são as nativas. Exatamente. Então, tipo, a gente precisa cada vez mais aumentar. Isso também é um exercício de memória, assim, de memorização grande, né? Porque a gente começa cada vez mais a conhecer as plantas e saber o nome científico dela, enfim, a identificar ela através dos aspectos que a gente tem quando a gente olha para a planta, né? Então, isso vai te fazendo um exercício de memória muito grande depois das propriedades medicinais, enfim, da própria quantidade de nutrientes que a planta possa ter, né? Enfim, tudo isso vai te fazendo exercitar, né, o conhecimento, que é um conhecimento maravilhoso, né? Uma das coisas mais gratificantes assim que eu estudei ao longo da minha vida foi justamente isso, né? Começar a conhecer um pouco mais sobre botânica, conhecer um pouco mais sobre as famílias das plantas, né? Todo esse conhecimento ele vai se somando ao longo do tempo, você vai ficando cada vez mais maravilhado, porque você, no final das contas, consegue ler a natureza de certa forma, né? Você entende ali os processos de sucessão ecológica da natureza. Isso é maravilhoso. E o quanto que isso vai representar para a gente, né, nessa trazer isso para dentro do nosso corpo, né? Porque existe e a gente aqui vai falar do aspecto da diversidade nutricional, que é a linguagem mais comum que a gente conhece, né? Porque a gente já estava falando sobre isso, né? Nos falta educação alimentar, nos falta diversos aspectos de educação, né? Mas não trabalhamos a educação alimentar desde a primeira infância. Se tivesse sido trabalhado, a gente não precisava ir para o doutor ou ir para um especialista para que dissesse o que a gente precisa comer. Não fomos educados para, né? Identificamos essa necessidade agora, as pessoas que estão aqui com a gente, e quem está aí seguindo a gente, seus alunos e tudo mais, porque a gente decidiu, na idade adulta, estudar uma saída para uma condição de saúde com a qual a gente se deparou, né? E essa desconstrução do que é saúde, do que nos nutre, do que nos alimenta, do que nos compõe, né? Ela, como você falou, fica gritante quando a gente sai da terra, quando a gente vai para a cidade,
a gente reduz a diversidade, a gente reduz a vida, a gente reduz o contato com o campo, o contato com o sol, com a água, com a chuva, com tudo isso que estar na terra traz pra gente. Você vê quem trabalha Isso. na terra, a força que tem no corpo, né? Fica velhinho, tá lá sarado e forte, trabalhando e com a cabeça boa, né? Contato com os micro-organismos, né, do solo É ali, né? Tipo, isso. tem vários estudos que fizeram assim com crianças de creche, né? Onde eles colocaram uma área verde ali, onde tinha plantas, a criança tinha contato com o solo e tal, e onde não tinha essa área verde. E descobriram que o desempenho mental das crianças é muito maior só pelo contato que elas têm com o solo ali, com essa riqueza de micro-organismos. Isso traz para elas mais É, saúde, porque isso também ajuda a colonizar melhor a sua biota intestinal, né? Então, tipo, tá tudo é. interligado de uma certa forma, né? E quando a gente fala E sobre. a Desculpa te gente interromper, acha mas só uma que. coisa que Sim, eu desculpa, tenho vai. que falar é que, assim, essa questão da nossa da biodiversidade da nossa alimentação está muito correlacionada também com o tipo de fibras que a gente ingere, né? Cada planta tem um tipo de fibras que vai alimentar um tipo de micro-organismo que está colonizando o seu intestino e a gente também se alimenta desses micro-organismos, né? Ou seja, quanto mais saudável a sua microbiota intestinal, mais saudável você é, né? Mais saudável o seu corpo é. A gente tem que levar em consideração que toda a vida ela é multiversa, né? Nenhum ser existe isolado, né? Ele existe em contato com outros milhões de micro-organismos. Ele depende dessa riqueza, né? Então a gente também é assim, né? A gente também Aprendemos depende isso dessa. na pele, né? Aprendemos isso na pele Né? no Total. isolamento social, né? Aprendemos na pele. Não Sim. somos diferentes dos micro-organismos, né? Não somos. Somos seres coletivos, né? Movidos pelo amor. Não adianta porque a gente é movido pelo amor, né? Essa conexão que nos une, né? E isso é Gaia, né? Isso é da natureza, isso é da força da vida. Então, seguindo nisso, eu queria abrir uma janela aqui, botei meu filho, o Lucas passou esse início de ano numa escola fechadinha, né? E aí eu coloquei ele numa escola, já divulguei aqui para vocês, o Coletivo Arate, que é um método alternativo, onde ele fica em lugar aberto, se não estiver chovendo, 90% do tempo. O desenvolvimento dessa criança, em 20 dias, ele começou a escalar o armário, sabe? Ele começou a dar altos pulos, sabe? E eu sei que essa liberdade em ambiente natural está estimulando muito ele nesse sentido. E aí, o que a gente efetivamente quer trazer para vocês é a ideia de que nos preocupamos muito com proteína, nos preocupamos muito se estamos consumindo todos os nutrientes, a gente se preocupa se vai comer isso, comer aquilo, suplementar, né? E a gente chega no ponto que é a diversidade, né? Quanto maior diversa como o Juliano bem falou, quanto mais diversa é a nossa ingesta de alimentos, maior vai ser a qualidade que a gente vai dar para o corpo para poder trabalhar o que o próprio corpo gera. O que o próprio corpo gera. O corpo faz tudo, faz até colagem, sabe? O corpo faz tudo, né? A gente não precisa ficar nessa de que tem que botar porque somos carentes de, sabe? Não somos carentes de, né? O nosso corpo é capaz de produzir o que a gente necessita, desde que ele tenha os elementos fundamentais. E aí, essa ideia de falar sobre a diversidade não se separa da visão da nutrição, né? Não se separa da visão. É essa nutrição que a gente cultua aqui, né? Já com a cabeça aberta, já entendendo que a gente não é dependente de derivados de animais, de carne, coisas do tipo, né? Respeitando essa e seguindo outra. Mas a gente vai compreender que, para além da diversidade que a gente pode compor nas nossas escolhas cotidianas, e aí eu deixo uma provocação aqui, por exemplo, quem come macarrão, né? Aqui na minha casa sempre tem macarrão de arroz, né? O Lucas gosta e tal, isso entrou na vida dele desde pequenininho, criança adora macarrão de arroz. A maioria das pessoas come um macarrão com um molho de queijo ou um molho simples de tomate, né? Ou coisa do tipo. Tudo bem comer macarrão, né? Mas vamos lá, assim, pirando a ideia, mas se você coloca uma proporção, né, de botar ali uma conchinha de macarrão no seu prato, outra de um fermentado, outra de broto, outra de legumes crus que você esquentou ali, gostosinho, com punks, sabe? E aí você vai comer um macarrão, só que você não vai comer esse macarrão maçudo, cheio de carboidrato, farinhento, que vai atrapalhar no desenvolvimento daquela biota que o Juliano falou,
sabe? Que vai atrapalhar no desenvolvimento das bactérias do bem que moram nas suas células, que são as responsáveis para criar os neurotransmissores, toda a qualidade de hormônio que faz a gente andar bem, falar bem, sentir cheiro bem, sentir prazer bem, ter alegria bem, né? Quem está grávida fazer bebê bem, para poder criar um ser humano saudável, né? E aí, claro que a gente pode trocar o macarrão por espaguete, abobrinha, mas como a gente está tentando assim, acessar uma ideia, né? E é isso aí, Sheila, com certeza. Mas acessar uma ideia que seja comum às famílias, né? Muitos de nós aqui podemos viver sem isso, sem nenhum problema. Mas a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que convivem com as pessoas que estão aqui, são as pessoas que vão ter, que tem macarrão em casa e que ficam, mas hoje mesmo estava recebi de uma pessoa dizendo assim, como é difícil conviver com as pessoas e não comer a comida delas. Mano, pega só o que você quer, sabe? Se é bizarro não conseguir comer um pãozinho, mete tudo que é vivo dentro do pãozinho, sabe? Se você tá ali naquela conjuntura de, tô aqui bolado com esse macarrão que a minha mãe fez, pega um pouquinho e bota mais 10 porções de outras coisas, vegetais. E ali entra no seu mantra, né? Fibra, proteína, carboidrato, gordura boa. Fecha o olho, deixa ele lá. E se não quiser misturar tudo, que eu acho maneiro fazer misturado, porque assim, deixa ele pro final, sabe? Como o resto depois, antes, mas que seja diverso. Porque o empobrecimento do que a gente vive hoje é o empobrecimento do café com leite, pão com manteiga, arroz, feijão, carne e batata, né? E aí depois repete café com leite, pão com manteiga, aí chega de noite, macarrão com ovo, não sei o que lá, um negócio, não, é de noite, então quero comer um doce, aí se entope de chocolate, gordura hidrogenada, não sei o que, né? Coisa do tipo, porque eu mereço, porque eu tô cansado, porque eu cheguei em casa, e quando não bebe álcool, né? E aí a gente deixa tudo, né? Deixa tudo, não tem problema o que você faz. Agora, as proporções é que são vitais, né? E nessas proporções, e esse é o chamado, né? E aí queria que o Ju desse umas dicas práticas, né? Da gente trazer as punks para o dia a dia, para além da diversidade do que você encontra no mercado. Porque a gente ainda sabe que ainda assim, a maioria não compra ainda vai no mercado e compra 3 tipos, né? Vai no mercado e compra. Aí a Amanda não quis jurar, mas eu contei. E aí, o que acontece? A gente, porque é justamente sobre isso, né? E abrindo uma janela aqui, já que... E aí, e a outra parada, né, que foi do que eu falei hoje com vocês nos stories, longamente, sobre você identificar o que é seu, o que é do outro, o que é da sua ancestralidade, dessa experiência terapêutica que eu estou vivendo com a Raquel Koller, maravilhosa, indico muito. Mulheres sigam elas, homens sigam para tratar o seu feminino, sabe? É sobre esse lugar de você também entender, extrapolando um pouco o assunto, quem é o outro, quem é você, mano. Sabe? Se o que o outro come, quanto mais identificado você tá com as suas próprias escolhas, você vai ser mais capaz de se determinar. E aí sai do mimimi, porque todo mundo lá em casa come e eu tenho que comer também. Você não é todo mundo da sua casa, né? Total. Toca o foda-se. Agora vai aí. Eu passei muito por esse processo também. Para mim também, assim, quando eu fui para aldeia e tal, também foi uma forma de eu mudar minha alimentação, porque eu estava saindo de casa, assim, né? Então, tipo, eu tive a oportunidade de comprar as coisas que eu comi e tal, tudo mais, né? Então, foi um grande teste, assim, né? De realmente poder buscar, né? O que eu estava querendo para minha vida, né? Que eu sempre quis parar de comer carne e tal, tudo mais, mas o contexto social, assim, muitas vezes não permitia, né? Também porque eu não tinha muita liberdade, assim, de comprar o que eu ia comer e tal, tudo mais. E conforme eu fui, né, mudando os ambientes e tal, tudo mais, fui para o aldeia também, tudo mais, eu consegui mudar a alimentação e isso para mim foi tipo assim um divisor de águas, né? Depois quando você vai mais a fundo numa alimentação viva e tal, você não consegue mais voltar a comer carne, você não consegue regredir tão fácil assim, sabe? Porque seu corpo não deixa também, né? Você acaba passando mal e tal, né? Você acaba tendo algumas... Porque não é sobre resistir, né? As pessoas ainda estão na punição da resistência. Enquanto a gente se mantiver na punição da resistência, eu tenho que resistir ao que o outro está comendo, morrendo de prazer na minha frente, eu fico lá aguando. Cara, isso vai fazer mal para tua cabeça, vai fazer mal para o teu emocional, vai fazer mal para o seu corpo, você vai se envenenar, você vai desenvolver outros problemas, cara, que é o da privação. É você construir uma mentalidade, né?
do que você quer. E aí, essa foi minha história dos stories hoje, construir a mentalidade de quem você realmente é para poder saber o que você realmente quer. E aí, porque a tendência é que eu também fiz isso, eu saí de casa, eu aluguei uma casa num sítio aqui do lado. Fui morar sozinha, isolada, a 1 quilômetro da praça, sem carro, num sítio que tinha 3 jacarés e um monte de avestruz. Era uma loucura. Eu na floresta, sozinha. Quando eu comecei na alimentação viva, porque o tamanho e minha necessidade de isolamento, para não comer a comida da minha avó. Que comida de vó é foda, né? Comida de vó é um negócio que não dá, né? É muito amor ali. Comida de vó vai na alma. E é claro, se minha avó estivesse aqui, eu ia estar beliscando até hoje. Mas com consciência, porque não é isso que te ferra. Né? A menos você mora com a sua avó, né, mano? E aí vai arrumar um canto. Mas, zoando, eu acho que existe um outro caminho, né? Que é o caminho de você se trabalhar, cara, sabe? Não é só botar na boca, resistir, porque alguém me deu uma lista do que eu posso, do que eu não posso. Ah, para, sabe? Porque na hora que você engata na parada, que você decide que você vai comer vivo, que você efetivamente consegue no mercado fazer uma comidinha e comer, só isso, sabe? E se quiser comer outras coisas, coloca ali junto, come as outras coisas depois. Fala, beleza, tem isso aí, pô, mas aí bom, e tá. Come aqui e vai lá e dá uma beliscada. Você vai comer uma colher da lasanha da sua avó, sabe? Você vai comer uma colher. E se quiser, porque a alimentação viva, ela é tão rica em fibra, sabe? Que quando você chega para comer a outra etapa lá do carboidrato, cara, essa semana eu fiz um jantar aqui com um amigo meu e ele falando assim, Ju, eu fiquei impressionado como eu comi tão pouco e fiquei tão saciado sem comer carne, sabe? E cara, é sobre isso, né? E é super maneiro. Hoje mandou mensagem dizendo, tô saindo para comprar semente, porque eu vou querer comer isso, sabe? E aí uma pessoa cheia de energia e disposição que treina, é sobre isso, né? É sobre a gente se permitir a experiência e fazer escolhas que efetivamente sejam suas e não do outro. Que te deem prazer efetivo, que você merece viver, né? Pode crer. Antes de, assim, né, antes de a gente se colocar no lugar do outro, né, e tal, né, a gente muitas vezes tem que olhar para si mesmo, né, e ver o que é melhor pra gente, né? Então, tipo, foi bem nesse processo também, acredito que foi muito com você também, deve ter acontecido a mesma coisa, né? Você começa a tomar conta de você mesmo, começa a ver o quão importante isso é, o quão bem isso faz para você, né? E com o passar do tempo você vai vendo que você precisa realmente levar isso para as pessoas e mostrar para elas o quão importante isso é, né? Até mesmo porque muitas vezes as pessoas começam a te pedir isso, né? Começam a vir para você e falar, cara, me ensina, me mostra um pouco sobre isso que eu vejo que realmente funciona para você isso tão bem, né? E eu preciso melhorar minha alimentação também. Muitas vezes a pessoa passa mal, enfim, vou dar um exemplo prático, assim, né? Meu irmão, por exemplo, sempre fica... Irmão é maravilha, né? Para poder te questionar sobre tudo que você faz na vida e tal, né? Fala, não, tá errado e tal, não sei o quê. Enfim, sempre o lado oposto, né? Sempre assim. E aí, com o passar do tempo, né? Eu sempre falava, não, cara, tem que comer assim e tal, né? Certa alimentação mais saudável e tal, tudo mais. Você germina as sementes em vez de cozinhar, enfim, uma série de coisas, né? Mostrando para ele assim, e aí tá, beleza, o tempo foi passando, ele não abandonou a proteína animal, né? Continuou comendo carne de frango e tal, essas coisas assim, peixe e tudo mais. E aí, um tempo atrás, ele entrou aqui no quarto cheio de dor, assim, tô com uma dor e tal, a gente não sabia o que era, né? Ele tava morrendo de dor. E aí, a gente ficou pensando que era um gás, alguma coisa assim e tal, não, era uma pedra nos rins, né? Ele começou a desenvolver pedra nos rins justamente por conta da ingesta de proteína animal e tudo mais, né? Que acaba sendo também um dos grandes facilitadores, né, de você desenvolver pedra nos rins, né? Então, tipo, é isso, né? Muitas vezes a gente fala para as pessoas, né, que a gente gosta, que a gente tem por perto da gente, né, para melhorar a alimentação, para se cuidar mais e tal, tudo mais, né? Muitas vezes as pessoas não dão muita importância, mas quando elas passam mal e tal, quando elas têm alguma doença, alguma coisa assim, rapidinho elas lembram de você, rapidinho elas vêm até você, porque elas sabem que você... rapidinho, cara. Aquele amigo que ficou doente, o amigo fica doente, a primeira pessoa que ela liga para você, mas será que ela podia tomar aquele suco? Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não, a gente fica feliz, porque realmente a pessoa vem nos procurar, mas tipo, eu falo isso também porque eu também trabalho com fitoterapia, né? Fazendo tinturas medicinais, assim, né? Para as pessoas poderem tratar diversos problemas de saúde, diabetes, enfim, uma série de coisas, né? Insônia e tal, tudo mais.
E é sempre isso, né? Sempre assim, você fala pra pessoa, pô, essa planta aqui vai te ajudar a tratar tal coisa que você tem e tal, tudo mais, a pessoa acaba não dando muita bola porque ela não tá ainda passando mal daquilo ali, não tá sentindo dor, aquilo ali não tá machucando no fundo ela. Ela sabe que ela tem um problema, mas ainda não tá num estado Ah, tão esse é um crítico assim de ponto, dor, né? cara. Aí, aí quando ela começa a chegar no limite dela, assim, né, ela rapidinho vem te procurar, ela vem falar pra você, pô, preciso daquela parada, não tô mais aguentando e tal, tudo mais. Mas a maioria das pessoas, elas fazem isso, elas deixam chegar no limite para depois elas pensarem em mudar. Né? Eu não sei como foi com você, mas comigo eu tive varizes na perna, né? Eu comecei a ter varizes com 18 anos de idade, mais ou menos, e aquilo ali foi uma ficha para mim, assim, que caiu, né? Eu comecei a perceber, assim, que eu tinha 18 anos de idade e estava com varizes na perna, sabe? Eu era muito jovem para desenvolver aquilo ali, né? E não podia ser uma coisa normal. E eu fui cada vez mais olhando para a minha alimentação e vendo como a minha mãe preparava comida, como as coisas eram feitas. Eu percebi que sempre tinha muita manteiga, muita margarina, sempre tinha uma série de coisas ali, que gordura e tal, tudo mais, né? Que depois, quando eu fui pesquisar na internet, eu fui cada vez mais descobrindo que aquilo ali era o que fazia a gente inflamar, que era o que fazia entupir as minhas veias, que era o que provavelmente estava fazendo eu desenvolver varizes. Então eu comecei a cada vez mais cortar aquilo ali. Hoje em dia eu nem sinto, não sinto mais dor nenhuma, não fiz nenhuma operação, não fiz nada. Eu não sinto mais dor na minha perna, né? E, enfim, praticamente consegui superar isso simplesmente mudando a minha alimentação, né? A aveia, depois que ela aumenta de tamanho, ela não volta ao tamanho, né? Ela continua ali meio grande assim, né? Meio tipo, digamos assim, estourada, né? Porque é como se fosse um elástico, né? Se você ficar puxando ele assim, depois ele não volta mais para o mesmo tamanho, né? Ela continua grande, mas assim, eu não sinto mais dores e tal, enfim. Já não é uma coisa mais que me preocupa tanto assim. Então, eu percebi isso porque fui percebendo minha alimentação e fui vendo que o que estava me levando a desenvolver esse problema era isso, né? Então, tipo, isso para mim foi um divisor de águas, né? Foi uma coisa que me fez eu realmente começar a cada vez mais repensar e estudar cada vez mais e cada vez mais mergulhando, mais buscando, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma informação, a gente recebe alguma coisa, mas a gente não está pronto para aquilo ali, não é o nosso momento ainda, né? E muitas vezes a gente se Sim, prepara, né? A sim. gente se trabalha mentalmente para poder, quando aquela informação, um pequeno momento ali de informação chegar para você, opa, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E você pega aquilo ali, agarra aquilo ali e traz para você. Porque você já está pronto mentalmente, seu terreno já é Felizes fértil os para que aquilo ali vir para fazem você. isso, mano. Felizes os que fazem isso. Porque se você Né? olhar para trás Tipo, quando você mudou, né? Quando você decidiu mudar, e tem um negócio bem legal aqui que a Paulinha tá falando, é assim, outras pessoas tiveram oportunidade com você. Quando eu mudei, eu chamei a Aline, e a Aline veio. Quando outra amiga que eu chamei, muito queridona, assim, sabe? Amiga, assim, de muito amor, ela achou incrível, mas não podia. E se você visse a quantidade de doenças que ela vem desenvolvendo nesses 16 anos, o que ela conseguiu fazer não tem preço, cara, com não tem ela, preço, não tem o que falar. sabe? E aí é que tem essa parada, cara. Se você não consegue, no fundo é terapia, entendeu? Porque se você quer e não consegue, eu acho que a parada é terapia. Agora, se você, né, porque a gente traz muitos bloqueios, mano, Total, muitos. total. Sabe? Então a gente vai julgar o outro porque ele tenta e não consegue, né? E aí, só que é para isso, assim, né? Por que que eu não consigo me amar? Por que que eu não consigo cuidar de mim? Por que que eu não consigo fazer o corpo que eu quero ter? Por que que eu não consigo, sabe? E aí eu preciso olhar para isso. Por que que eu não consigo fazer escolhas saudáveis? Né? Por que que eu planejo e não realizo as minhas escolhas saudáveis? Porque o corpo é o objeto essencial da vida, nada mais. Não é o carro, não é o celular, não é nem o liquidificador, embora ele seja, sabe? O objeto essencial da vida é o corpo, mano, né? Porque é a qualidade que a gente vai ter daqui até o final, quanto tempo que isso dure. Que seja, sabe, libertário para você, que seja libertário para o seu filho, que seja libertário para quem está à sua volta, para o seu companheiro, para o seu companheiro, porque ninguém precisa pagar o preço da sua irresponsabilidade, da sua falta de cuidado, da sua escolha de morrer estragado, sabe? Porque acidentes acontecem, Deus o livre, ninguém tá livre, sabe? Mas aquilo que você semeia nas suas escolhas, né? Aí é algo que é sua responsabilidade, mas que alguém fatalmente vai ter que ficar lá até o final, segurando a onda de deixar de trabalhar para ir para o hospital, sabe? Ai, que cenário ruim é Total. esse, cara? Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero, do mesmo jeito que eu hoje solto meu filho que está com 3 anos numa escola que ele é livre, em que ele agora começa a ficar 2 vezes na semana com o pai dele, porque ele precisa estar com o pai dele.
né? Tá com 3 anos e meio, é hora dele ir pro mundo. Eu quero que ele vá pro mundo a vida inteira, mano. E venha pra mamãe porque a mamãe ama, porque ele ama a mamãe. E não porque a mamãe tá velha estragada e ele tem que empurrar a mamãe pra andar, entendeu? É sobre isso. É sobre amar o filho efetivamente, né? Tomar o seu lugar de mãe, né? E não querer ser filha velha lá no final, cruz credo, sabe? Aí vai me dizer que não consegue fazer por você? Que te vire, que te busque, que vai fazer terapia, que vai botar essa porra pra funcionar, entendeu? É desse jeito. Aí a Paulinha falou um negócio maneiro aqui. Aqui, ó. É verdade, quando a gente tava falando sobre as mudanças que a gente não volta atrás, aqui, ó. Ela falou, a gente muda o paladar, o paladar muda, o prazeroso é comer o natural e não o calórico industrializado. É bem isso, porque existe uma mudança de paladar e essa mudança de paladar, pra mim, começou na mudança de mentalidade. Aqui, ó, ela tá dizendo. Quem quiser escrever mais aí, escreve, gente, que a gente vai ler, a gente já tá indo pro final. Estou nessa transformação e não quero ser quem eu era antes. Eu também não quero, não, mano. Porque o Gil tocou num assunto muito maneiro, muito importante, que é essa questão da gente ser capaz de entender que nós, humanidade, mano, não conhecemos saúde, sabe? Se a gente for olhar blocão humano na Terra, a gente não conhece saúde. Eu, com 28 anos, eu só comia bobagem. Eu não sabia. Sabe o que aconteceu comigo? Eu via as pessoas fazendo pratos coloridos, como é a minha rotina hoje, e dizia assim: caraca, não consigo comer, não era nem fazer. Não consigo comer isso. Acho tão bonito. Tinha uma amiga da minha tia que ela tinha assim 60 anos, eu acho, na época. Ela era linda, sabe? Essas mulheres que usam umas roupas meio esvoaçantes, elegantes, em tons de azul claro, branco e bege, sabe? Loura. E vinha com aquele prato colorido, aquela deusa astróloga, balzaquiana. Assim, cara, a mulher, ela vinha com aquilo e eu olhava aquilo e falava: gente, mas Lica, vai ser assim um dia, mas acho que vai ser só na próxima encarnação. Conclusão. Precisei ficar doente, ter medo de morrer e fazer outra encarnação nessa mesmo, porque não dá tempo de ficar esperando a próxima, mano. Vai que você não tem a próxima, né? Vai que já acabou sua conta, que você já vai ter que virar outra coisa. E aí a gente tem essa. E foi assim, nada do que eu comia me fazia bem, tudo que eu comia me fazia mal, né? E eu tive que começar a entender, então é farinha, e carne, né? Então açúcar. E aí, mano, não sobrou nada, cara. Porque nada do que eu comia prestava, só laranja e banana. E assim mesmo. Ainda tem isso das pessoas não saberem comprar fruta. E a fruta da casa é aquela fruta bonita, que não tem mancha, sabe? Que não tem gosto. Então, nada dava prazer, sabe? E a pessoa acostumada com brigadeiros e comida com queijo, cozinhava bem nessa porcaria, sabe? E aí foi desse jeito. Mas o que aconteceu? Medo de morrer, cara. Medo de morrer é a melhor coisa que existe. Porque você se liga ou você adia mais um pouquinho, né? Ou vai, mano. Não tem como. Cara, quem não vai se ferra. E aí foi assim que eu encontrei o veganismo. O primeiro evento vegano, eu já com fome na vida. Porque não adiantava o começo, eu ia botar pra fora porque não ia ficar, sabe? Tava desse jeito, cara. E aí eu falei, cara, então fui para um evento vegano na PUC, cheguei lá, a menina vem inflamada, inchada, coberta por uma espessa camada de inflamação, com um tabuleiro de bolo branco, cobertor de chocolate, lembra de minha cara. E ela chega assim e fala, pra você. Aí eu olhei e falei, isso é veganismo? Eu sentei no chão e chorei. Chorei real. Porque eu falei, caraca, mano, sabe? Se isso é veganismo, se os caras que são veganos, que não comem bicho, não comem assim, tô ferrada. Eu tinha pego na galera junk, né? Eu entrei pela minha porta, né? Eu entrei pela porta que eu queria. É um negócio de açúcar. E aí, identificada, né? E aí eu vi o Alberto Gonzalez falar, aí o cara falou do mundo pirilampo, né? Eu falei, tudo com planta, tudo sem cozinhar, tudo pega folha da paeira para limpar o bumbum da criança. Que isso? Vamos para a Pigmeulândia, né? Eu falei, é isso, né? E aí, foi quando eu comecei a melhorar, que rapidamente eu consegui... E a comida não era gostosa, porque eu sabia fazer, né, mano? E aí até aprender a fazer comida.
E aí eu fui para a oficina semente, virei estagiário do Alberto, enfim, estou viajando nisso para contar para vocês. Eu estudei pra caramba, que eu fiquei um tempão sendo voluntária do Dr. Alberto Gonzalez na oficina da semente, perdi meu emprego porque eu só queria ir para lá. Tava comendo, a comida tava ficando em mim, eu tava ficando melhor, né? Eu falei, então, o trabalho, depois vem outro. E eu morava com os meus avós, então tava tudo certo, tava tudo bancado, tava de boa. E aí eu fui pra... Aí depois eu vim pra cá e me ferrei, que esse negócio de ficar matando emprego, eu tive que entregar a casa do sítio. Mas acabou. E aí volto pra casa, vive outra história e viro professora, né? Porque meu pai mandou. Você quer ficar comendo mato, vai largar o direito, vai dar aula dessa porra. Foi assim mesmo. Foi meu pai. O pai que manda pro Caramba, mundo, né, cara? Foi meu pai. que Não é possível que maravilha. ninguém vai querer aprender. Eu obedeci meu Não é pai, tô possível. fazendo isso há 16 anos. Cara, que maravilha. Que história, cara. Eu lembro quando eu fui a primeira vez lá na terapia, né? E eu acho que era a Ana Abrão que estava lá, não lembro muito bem quem estava lá coordenando assim o encontro, né? Mas eu lembro que a pessoa que estava lá, ela falava assim, a gente aqui tem um monte de pessoas muito jovens e tal, tudo mais, né? Felizes são essas pessoas que não esperaram adoecer para poder estar mudando a alimentação, né? Porque cada vez mais se via um público jovem lá entre a galera do terapia e tudo mais, né? Então, é muito bonito isso, né? Ver que realmente existe um despertar de consciência cada vez mais chegando nessas pessoas e realmente trazendo isso para um público mais jovem, né? Porque muitas vezes isso acontece, né? A gente vai só adoecer lá pelos 40 anos, 50, né? Enfim. Mas também É o a meu minha público geração, aqui, né? Também mulheres de ela 40 passou a por um mais. bombardeamento muito. A minha geração ela passou por um bombardeamento muito grande, assim, desse lance de Nescau, né? Enfim, de leite, essas coisas assim, né? Tipo, a gente passou, sabe? Era propaganda pura, mano. Durante toda a minha infância eu lembro assim, Nescau radical e tal, não sei o quê, o cara andando de skate e tal. E aquilo ali realmente entrava na nossa cabeça, porque Carro era o de carro. início, sabe? Daquele marketing ali muito louco, sabe? Colorido e tal, aquelas coisas assim, né? Que realmente pegavam mesmo, né? Claro, E, até enfim, a gente, hoje, sabe, essa maldição pega. até hoje pega bastante, mas assim, eu vejo Só assim que agora tá que mais era cruel, muito, assim, mano. ali era E agora totalmente é mais vendido mesmo. cruel, porque agora é negócio de plástico com corante. A indústria da Total. morte, ela não. Aquela E, fine, aquela puta, cara, malha onde é que meu fine. filho. Nossa, meu filho ainda não identifica isso como alimento, não. Mas alguém ensinou pra ele que era MM. Aí ele veio com a caixinha no mercado e falei, mano, não vai rolar isso. Escolhe outra porcaria, essa não. Porque essa aí você vai ficar com piriri amanhã. Aí ele tá. Aí biscoito recheado, ele comeu uma vez, ele me encheu o saco. Aí teve um piriri brabo, eu só falava assim, biscoito recheado, mano. O biscoito Pode recheado, pro crer. moleque, nem 3 anos ele tinha. Ele olha pro Nem biscoito 3 anos já recheado e tá fala assim, sentindo na pele já, né? pô, com consciência. Você quer fazer, mas você sabe que isso vai te gerar consequência. O que você vai fazer, mano? Você não tem controle sobre a vida do outro, nem do seu filho. Né? Aí ele Total. levou, e eu o tempo inteiro ali, mãe educadora. Filho, você sabe que você tá sentado aí de castigo porque você comeu o biscoito recheado, não sabe? Assim, mamãe. Aí ele olha agora, ele passa pela essa parte de setor recheado. Aí ele é muito marrentinho, né? Ele tá cada vez mais garoto, tá de bebezão. E aí ele passa assim, olha assim, isso aí dá com dor de barriga. Aí ele não pode, não pede. Esse aí, mamãe, esse aí dá com dor de barriga. Tipo, essa merda eu não quero, sabe? Mas ele vai explorando outros universos. Eu falei, filho, o MM também te dá dor de barriga. Aí ele, mamãe, tá bom, então vamos ver outro. Aí eu vou ver outro, porque adora chocolate, adora doce, o negócio. Acho que foi por isso que grávida dele eu fiz o curso Doces que Alimentam e Nutrem. Sabe, essa passagem desse espírito por esse Pode corpo crer. fez com que eu desenvolvesse isso. Né? E aí, gente, concluindo aqui, uma história muito doida que eu lembro de conversa assim com meu pai, né, foi dizer assim, pai, eu não tenho mais bronquite, eu não tenho mais dores nas articulações, eu não tenho mais dor de cabeça. E aí meu pai diz assim, tão bonitinho, tadinho do meu pai, cara. Meu pai olha pra mim e fala assim, mas minha filha, você sempre teve isso. Você nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela. Falei, só Cara, que não, nossa. pai. Só que não, pai. Só que Eu não. não vou Só do que não. mesmo jeito. Eu não vou seguir e eu não vou ficar igual a vocês, entende? Eu te agradeço, te honro, porque eu não vou, mano. Sabe? E aí é sobre isso, é sobre a gente precisa se dar, e aí para quem tá aqui, quem ainda não experimentou, sabe? Cara, entra num ciclo de 21 dias. O Juliano tem vários cursos. Aqui a gente tem, eu tô abrindo outra turma de mentoria agora, sabe? A mentalidade quando a gente está junto,
né? Quando você se identifica com um professor, quando você se identifica com um mentor, você se identifica com uma comunidade, essas escolhas, elas se tornam mais suaves, porque a conversa é fácil. Que é coisa difícil? É conversa difícil, né, cara? Você tá falando de uma experiência e o outro tá resistindo, né? E aí você tá ali amarradão para mudar a sua vida, você tá descobrindo, você viu, vi a live do Jus, né, do Juliano. E aí, sai daqui empolgadaça, o que eu vou fazer amanhã, né? E aí, vou botar punk no meu suco de clorofila, vou buscar outras coisas. Amanhã tem live, né? Já avisando. Amanhã tem a live de como fazer refeições com doces. Eu vou catar uma punk aqui para botar nisso. Eu vou catar aqui do meu quintal. Tem um Deodroega. Falando nisso, eu tenho uma trapoeraba. Pensando em fazer dá uma dica aí para a pessoa fazer. A gente tá pensando e em fazer a gente vai fazer em setembro. O Ju vai vir aqui em casa, né? Depois eu visito a sua cozinha, que eu gosto de visitar a cozinha. Vai vir aqui em casa, a gente vai fazer uma live junto, fazendo comida. Hoje a gente vai fazer vídeo, mas a gente vai fazer live que é mais maneira, né? E aí a gente faz a live, grava tudo, né? E a gente vai fazer uma experiência culinária com as punks que ele vai trazer de lá. A gente vai ver o que acha por aqui nos meus vasinhos, porque aqui agora é vasinho, sabe? Não tô morando na terra, não. Mas tá legal. Você traz. Eu posso catar algumas de véspera lá na casa da Raquel, tô tranquilo. Mas a gente quer apresentar isso para vocês. A gente não tem data, não, mas a gente vai avisar. Deixa eu só ver aqui o que foi aquela escala. Tem que dar uma olhada no horário, né? Gente, vocês não têm ideia. Eu tô dando consultoria para minha avó. Olha que bonitinha. A avó tá vendo ela ficar melhor, rejuvenescendo, não sei o quê. E aí, Duda, já falei de você aqui hoje. Da sua experiência com a comida viva. Aí aqui... Ih, Yuri, uma fada me inspirou a mudar de alimentação. Aí fui eu. Baixei lá e caí. Baixei... Pô, depois do congresso vegetariano, foi uma onda essa experiência, né, Yuri? Aí, o legal é que as pessoas começam a se inspirar em você. É isso. E aí você a sua apresentação, a sua forma de solucionar coisas, sua forma de inspirar, de fazer a parada com prazer, só porque você gosta, com muito pouca pregação, é o que vai mudar tudo, né? O que vai fazer com que as pessoas se inspirem que ele está perto de você só porque é maneiro. É só porque você está vivendo. Isso é uma contribuição na educação, é uma contribuição para a saúde, isso é uma contribuição para a questão ambiental, sabe? É só você ser. O duro é segurar a onda de não ensinar depois, né, Ju? Porque a gente começa a fazer, as pessoas começam a querer aprender, né? E aí a gente começa a fazer curso, né? O tempo inteiro. Exatamente, eu vi por aí. Uma coisa que eu tinha para falar aqui, que esse relatório, né, do IPCC que veio falando sobre toda essa questão da mudança climática, né, que a gente está passando cada vez mais, porque assim, a pandemia é só um grande reflexo, né, dessa grande questão, desse desequilíbrio ambiental que a gente está passando cada vez mais, né? E também dessa deficiência nossa imunológica, da deficiência da nossa alimentação, como você bem falou aqui também, essa questão da gente não ter educação alimentar, né? Então, a gente não tendo educação alimentar é como se fosse um grande plano mesmo da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica para que a gente não conheça, né, uma alimentação saudável, não conheça as plantas, não conheça as punk também, né? Enfim, cada vez mais a gente se desconecta da natureza, né, para justamente ficar cada vez mais dependente de uma alimentação industrializada, enfim, todas essas questões que a gente está cansado de ver, né? Então, esse relatório do IPCC, ele veio assim trazer um alarme assim para a gente, né, de que a pandemia ela só é um começo, assim, né, um pequeno start do que está por vir por aí, né, que é justamente as mudanças climáticas cada vez mais seca, né, cada vez mais regiões se transformando em deserto, e quando a gente receber chuva vai ser uma chuva mais intensa, né, que vai alagar em temporais e tudo mais, né. Então, as punk, elas vêm muito nesse sentido também, né? De trazer para a gente uma capacidade de resiliência muito maior, né? Da gente conhecer o que é alimento para a gente, né? E da gente ingerir coisas que têm uma grande concentração de nutrientes ali, de minerais e tudo mais. Porque essas plantas, né? Como elas não foram domesticadas pelos seres humanos, elas não passaram, não foram mimadas, digamos assim, né? Então, elas têm ali, elas guardam toda a sua rusticidade ali, né?
todo o seu potencial ali de se conectar com o solo, de se conectar com os micro-organismos, com os fungos, com a rede do solo e de puxar os nutrientes do solo e trazer para a gente, né? Porque a gente não pode pegar a terra e comer a terra, né? Só as plantas têm a capacidade de tirar os nutrientes do solo e concentrar ali para a gente poder absorver elas, né? Então, esse lance também da proteína, né? Que muitas vezes as pessoas ficam nessa, né? Mas, tipo assim, toda a proteína do universo em origem, ela é vegetal, né? Nenhum animal tem capacidade de sintetizar proteínas, né? Só as plantas têm a capacidade, de, através dos elementos, dos aminoácidos e tudo mais, sintetizar as proteínas, e aí os animais se alimentam dessa proteína vegetal, ou então um animal pode até consumir um animal, mas essa proteína desse animal aqui, em origem, ela era vegetal, né? Então, só trazendo essa visão assim, porque é muito importante mesmo, cada vez mais a gente conhecer sobre essas plantas, porque além de elas terem essa rusticidade, essa capacidade de resistir mais às mudanças climáticas e de trazer essa grande potencialidade biológica, né, esse potencial biológico elevado, né, que a gente fala. Não sei se você já ouviu falar da Ana Primavera. A Ana Primavera ela fala muito sobre isso, né? Sobre a relação entre um solo saudável, uma planta saudável e um corpo saudável. Né? Então é tipo uma tríade ali mesmo, né, que a gente tem que considerar, né? E, enfim, as punk, elas vêm muito nesse sentido, né? De trazer para a gente essa grande carga mineral, da qual a gente acaba ficando deficiente, justamente por ficar refém da indústria, e a indústria se utilizar muito de fertilizantes químicos, né? Que é o NPK, né? Então, quando a gente consome esses alimentos que vão para a prateleira do supermercado e tudo mais, a gente fica muito resumido a eles. A gente consome alimentos que têm uma carga biológica baixa, né? Um baixo nível de trazer nutrientes para a gente. Então, conforme a gente vai introduzindo mais as punk, a gente está trazendo uma carga biológica maior, uma maior quantidade também de fitonutrientes, fitoterápicos, né? E isso é um potencializador do nosso organismo enorme, né? Muitas vezes as pessoas ficam, né, me perguntam assim, né, que eu falo muito das punk e tal, e as pessoas me perguntam assim, no seu curso você só ensina sobre as punk, então... Não, não ensino só sobre as punk, minha alimentação não é só com as punk também, eu gostaria muito que fosse, mas não é, né? A gente acaba, né, muitas vezes, as punk elas são a mais na minha alimentação, né? Elas são assim uma coisa que acaba sendo um aditivo ali, né? Mas boa parte da minha alimentação é baseada em frutas, legumes e vegetais e sementes que a gente germina, né? Eu mergulhei pouco na alimentação viva, né? Eu acabei estudando muito mais a questão do frugivorismo e tal, do higienismo frugal, essa parte das frutas, mas eu também considero bastante a parte da alimentação viva, né? Então eu acabei fazendo um mix assim, entre essas duas coisas, né? E eu vejo que se complementa realmente muito, né? Porque quando a gente come muita fruta, a gente acaba tendo que ingerir uma maior quantidade de alimento, né? Mais quantidade. Dá um trabalho, né? Eu tenho a preguiça disso. Quando a gente mistura as duas coisas, quando a gente ingere uma grande quantidade de frutas, mas também ingere as punk e as sementes germinadas, você traz mais saciedade para o seu organismo, né? Você traz uma ingestão maior ali, mais concentrada, né? Então, isso que traz saciedade para você, isso também te ajuda você a não sentir desejo, né? Você não ficar com tanto desejo de comer coisa doce e tal, tudo mais, porque cada desejo que a gente sente na verdade, a falta de um nutriente, né? Não sei se vocês já viram isso, mas tem uma tabelinha que correlaciona assim, tipo, se você está com vontade de chocolate, come semente de girassol, que vai trazer um elemento tal que vai suprir essa sua vontade de comer chocolate, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você equilibrar a sua alimentação, você se saciar para que você não se renda tão fácil aos seus desejos e também que eles não brotem em você, né? Você não vai se sentir tanto assim porque você vai estar mais saciado, né? E isso é um grande processo também de, digamos assim, de treinar a sua microbiota, né? De você estar dando para ela um alimento para você poder crescer a microbiota correta e essa presença dessa microbiota também ajuda no seu cérebro, porque existe uma conexão direta, né, entre o seu cérebro e o seu intestino. Então, quanto mais saudável está a sua microbiota intestinal, mais saudável fica também os seus pensamentos, a sua cabeça, né, o que você reflete para você mesmo na sua vida, né? Então, acho que é isso, e as punk, elas estão super aí para poder somar em todo esse processo, né? E agora convida para a galera conhecer o seu trabalho, porque a gente tem 3 minutos para fechar a live, senão a gente não vai conseguir. Tá. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem interesse de aprender mais sobre as punk, sobre alimentação viva, sobre agroecologia, né? Eu estudo ciências ambientais na Unirio, então também meu arcabouço assim, de conhecimento vem muito dessa linha também, né? Desses estudos que eu fiz sobre solo, sobre agrofloresta também. Então, é bem nesse sentido, assim, né, da Ana Primavera mesmo, né? De cuidar do solo, cuidar das plantas, para a gente poder ter
uma energia maior, uma vida maior, enfim. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem tanto o meu curso de Jardins Comestíveis Não Convencionais, que é onde eu ensino todos esses assuntos, e eu fiz um curso menor, mais reduzido, só de receitas, né? Mais focado em receitas para as pessoas que não se sentem tão confortáveis em aprender tudo isso sobre o solo e tal, tudo mais, mas querem aprender mais receitas, um pouco mais das propriedades das punk, como utilizar cada uma delas, qual a melhor forma de utilizar elas, né? Porque algumas a gente acaba tendo que realmente cozinhar, dependendo da toxicidade que ela tem, enfim. Então, tudo isso eu ensino ao longo do curso, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Tudo certo, né? É mais uma opção, né? Você acaba tendo mais uma opção, né? Se você, em algum momento, não tiver alguma coisa crua ali, você sabe que tal coisa você pode utilizar, mas ela tem que ser cozida, né? Então, tipo, não é o final do mundo você consumir uma coisa ou outra cozida, né? Uma pães mais, cozida, mano. Não é uma batata, né? Julia, a gente tem que se encontrar mais vezes. É sobre isso, né? É sobre a gente não ficar fechado na caixinha do crude ou não crude, sabe? E entrar na caixinha da saúde, né? Amores, sigam aí o Juliano, ele é incrível. Eu preciso trazer ele para conversar outras vezes, além dessa vez que a gente vai vir aqui fazer comida junto. Vocês vão amar, eu também, que eu vou me dar bem, que eu vou comer bem. E aí, vou ter uma conversa ótima, uma companhia incrível. E falando para vocês que a gente está colocando lá no link no Instagram o formulário para as novas mentorias, né, profissional, para quem quer trabalhar com isso, de prática, para quem quer um acompanhamento mais de perto, maneiríssima, última, né, com muitos resultados, a Sheila tá aí para contar, sabe? E aí, assim, eu quero muito ter vocês comigo nessa jornada, para quem estiver sentindo essa qualidade de energia, e lá também tem curso de experimento e outras coisas. Tá bom? Então, até amanhã, quando a gente vai aprender a fazer refeições com doces, com diversidade. Tá bom, meus amores? Ju, muito obrigada. Eu queria ficar aqui conversando com você muito tempo, muitão mesmo, sabe? E vamos marcar outras vezes, porque senão a nossa live não vai ficar salva. Sim, vamos marcar. E aí quem não consegue assistir nesse horário, tá bom? Tá ótimo. Gratidão. Tá ótimo. Tamo junto, eu te agradeço. Obrigadão, também adorei. Tamo junto. Foi mais maneiro até do que eu pensava. Olha que eu tava achando que ia ser muito maneiro. Então, valeu, meus amores. Todo mundo beijado. Senão a gente vai ficar com a live salva. Tchau, um beijo.